No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre a atuação do Corinthians no Brasileirão. Quem não tá crescendo é o Corinthians, hein, velho Vamp? É o Vasco, hein? O Corinthians está complicado, não conseguiu vencer o Cuiabá em casa. É dramática a situação. Eu cheguei a ficar eufórico com a torcida corintiana quando passou pelo Atlético Mineiro, jogando futebol. Agora, o que acontece, Vamp? Por que é pro torcedor ficar puto, né? Porque você joga tanto contra o Atlético Mineiro, propõe jogo, joga o segundo tempo contra o Fluminense, depois volta a ser a draga de sempre. Porque isso prova que o time pode jogar, mas por que esse time não joga, Vamp? Você vê que começou o jogo, o Yuri Alberto no banco, tudo, não tem peça de reposição. Né? E o Vanderlei falou, vi na coletiva, descobriu um menino lá com o Alessandro, achei que o garoto era tal. Mas no Corinthians não é pra descobrir, é pra ganhar. O Corinthians tem que ganhar jogos. O Corinthians ali, se o Goiás ganha outro jogo e o Vasco, o Corinthians está na zona de rebaixamento, tá um ponto da zona de rebaixamento. O Renato Augusto se machucou de novo, né? Felizmente, tomara que não seja nada sério. Né? Mas vai ter essa parada de 11 dias aí. E depois tem mais 28 jogos no Brasileiro. Vamos ver se esses 11 dias aí da parada, ver se o Luxemburgo, pelo menos, dá uns treinos, que não teve tempo também, vem naquela sequência de Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro. Mas a verdade é que jogou muito mal de novo contra o Cuiabá. Bruno, Piperno. Eu acho que a gente está falando de um time que tem coisas inexplicáveis. A forma como o Corinthians piorou. Porque vejam só, o Corinthians, vamos comparar o Corinthians e o Fluminense de 7, 8 meses atrás. O Corinthians não perdeu nem um jogador importante, é o mesmo time que terminou o ano. Vice de Copa do Brasil, quartas de Copa Libertadores e quarto no Campeonato Brasileiro. Muito bem. O Fluminense foi terceiro no Brasileiro, quartas em Copa Libertadores. O Libertadores caiu na desculpa. Depois... Semifinal de Copa do Brasil. Exato. Depois, semifinal de Copa do Brasil, perdendo para o Corinthians. Ou seja, o Corinthians fez uma campanha em 2022 melhor que a do Fluminense. E aí o Corinthians não muda nada, o Fluminense uma peça ou outra e tal, e o Corinthians desaba, piora muito. Então, isso é uma coisa que não depende só do treinador que chegou, ou, enfim, de um jogador ou outro que piorou. Isso é uma coisa que, assim, compromete todo o clube. Quer dizer, por que o Corinthians piorou tanto e toda a direção está lá? E aí ameaça contratar um monte de jogador ruim, já trouxe gente que não serve. Então, esses caras que gastaram muito dinheiro e pioraram tanto assim o time, com muitas trocas de técnicos e tal, esses caras têm que ser responsabilizados. Porque é inadmissível o Corinthians hoje estar ameaçado pelo rebaixamento e não cair ninguém da direção do clube. Isso é o que está errado. Não, é isso. E corre o risco de, no final do ano, com as eleições, aqui agora, né? Continuar a mesma turma. Só muda a presidência, né? E continuam os mesmos mandatários. Isso daí, o Corinthians só fez bobagem. O Corinthians está cumprindo uma cartilha para rebaixamento. Pode até se salvar. Pode até, porque dizem que vai contratar 4 ou 5 jogadores aí. Arruma dinheiro, não sei como arruma, mas arruma. Ninguém entende direito. Então, dizem que vai contratar 4 ou 5 jogadores aí. Pode até se salvar o Corinthians, pode. Mas que tá fazendo uma cartilha direitinho para se encaminhar para a Série B, tá. Tá sim, a cartilha tá, ó. Tá bem direito pro Corinthians se encaminhar para a Série B. Agora, não tem que reclamar nada. Errou em tudo, a direção errou. Desde a saída do Cuca, eu acho que a coisa tá errada. Eu não concordei com a demissão do Cuca. Eu também não. Eu não. Você acha que o Cuca pode voltar para o Atlético Mineiro? Aliás, se eu fosse o Atlético Mineiro, contrataria o Cuca hoje. Hoje. Contrataria o Cuca hoje. Teve aquele papinho lá, um início de discussão, quando ele foi a primeira vez para o Atlético, mas passou. Eu acho que se o Cuca tivesse vindo ao São Paulo, ele estaria trabalhando. O problema foi ali no Corinthians. O problema aconteceu ali no Corinthians. Então, como é que ele trabalhou todo esse tempo sem nenhum tipo de problema?
Aí, de repente, surgiu aquele problema no Corinthians e o Corinthians demitiu o Cuca. Eu não teria demitido, eu seguraria a barra com o Cuca. Eu acho que o Cuca... mas agora as minas devem estar eufóricas. Sim, excelente o Corinthians. Eu seguraria a barra com o Cuca ali e torço para que ele volte logo ao futebol. Bruninho, Vanderlei Luxemburgo tem um dos piores aproveitamentos como treinador do Corinthians desde 2007. A gente tem Osmar Loss, 2018, 46,66%. Diego Coelho, 2019 e 2020, 37,77%. Oswaldo Oliveira, 2016, 37,03%. Jair Ventura, 2018, 31,57%. E o Vanderlei Luxemburgo, 27,77%. É um aproveitamento patético, pífio, como gosta de dizer Mauro César Pereira, né? É um aproveitamento horroroso do Luxemburgo. Nisso tudo, dá para se valorizar essa passagem, né, na Copa do Brasil, que foi heróica, sobre o Atlético Mineiro, mas já tem a eliminação da Libertadores, tá brigando pelo rebaixamento, e a situação é complicada, né, Bruninho? Voltamos, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Bruno Prado, para falar do aproveitamento horroroso do Luxemburgo, 27,77% de aproveitamento à frente do Corinthians. Ele só tem 2 vitórias, né? Que são aquelas 2 com o Fluminense e com o Atlético Mineiro. O aproveitamento é muito baixo, ele é o treinador, ele acaba tendo a sua responsabilidade, mas não dá para jogar tudo nele. O time já não estava bem quando ele chegou, né? O time já não estava bem. Aí o Luxemburgo é um cara que faz um bom tempo que não tem um grande trabalho, mas não é por causa dele que o time piorou. Eu acho que o time não melhorou com ele, mas ele não piorou o time já estava mal. É difícil, porque esse jogo com o Cuiabá foi em casa, eu esperava pelo menos, eu queria ver o próximo jogo em casa, que foi esse, para ver se pelo menos em casa tinha melhorado, porque o Corinthians é uma marca dos últimos anos, joga bem na arena, joga mal fora. Então ele ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Mineiro, fez bons jogos, aí ele jogou 2 fora e foi mal nas 2, com o América e com o Del Valle, mas o Corinthians mal fora não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem de um tempo. E agora tá bom em casa. Isso, aí eu pensei, vamos ver o jogo com o Cuiabá, vamos ver se realmente, pelo menos em casa, o time evoluiu, ou se foram 2 jogos ali, um que tinha uma mobilização grande ali para reverter um resultado, que era com o Atlético, e não, jogou mal de novo. Porque a diferença do Corinthians desse ano para os outros é o desempenho em casa, que caiu muito. Ele foi eliminado da Libertadores porque ele perdeu em casa, pro Argentino Júnior e pro Del Valle. Perder em Quito não é nada normal, e empatou na Argentina. Ele foi eliminado na Arena. E ele ganhou lá no Uruguai do Liverpool. Então ele foi eliminado na Arena. Ele é eliminado do Paulista. Cássio fala Arena. isso, né? O Cássio fala isso na coletiva. No Paulista ele é eliminado pro Ituano em casa. E no Brasileiro mesmo ele só ganhou do Fluminense, não ganhou de mais ninguém. Ele ganhou do Cruzeiro na primeira rodada, ainda com o Fernando Lázaro. Ele ganhou 2 só em casa também no Campeonato Brasileiro, de 5. Então é muito baixo o aproveitamento em casa, isso que piorou. Então eu tinha a expectativa nesse jogo do Cuiabá, vamos ver se os últimos 2 jogos em casa foram bons, vamos ver se pelo menos em casa o time melhorou. Joga bem, ganha do Cuiabá, mas não. Aí fica realmente um negócio bem preocupante. É isso mesmo. E que trate de reagir logo, hein? Porque quando o elefante cai na lama, sabe a história ou não? Para sair da lama, elefante, e o Corinthians é chicante. É elefante, é gigante. Então, quando o elefante cai na lama, meu amigo, para sair da lama é um parto. É um parto. Então, trate de não cair na lama o Corinthians, que é gigante demais, né? Para entrar na zona de rebaixamento. Depois, para sair, não é nada fácil. Vamp, é preocupante rebaixamento? Você acha que dá para pensar em luta contra o rebaixamento? Faltam 28 rodadas ainda, né? Ontem foi a rodada 10ª, a rodada brasileira toda em homenagem ao Pelé, a rodada 10ª que é a camisa do homem, né? A camisa do homem. Mas dá para pensar sim, porque você olhar a tabela do Campeonato Nacional, os clubes que estão, todo mundo querendo, e vai ter essa parada agora aí, e vai ter a janela também para contratação, né? O Corinthians ontem só é do Goiás ganhar o jogo, ou o Vasco, que o Corinthians entraria na zona. E tá um ponto só. Bom, a gente vai fechando mais um Bate-Pronto, agradecendo a sua audiência, muito obrigado. Passamos de 42 mil pessoas hoje ao vivo aqui com a gente. E é o nosso pedido de sempre, deixa o seu like, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e uma boa tarde para todos vocês.
Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.